Luís Felipe Maria Fernando Gastão, Conde D, nasceu em 28 de abril de 1842. Gastão era neto do rei Luís Felipe I da França, tendo renunciado seus direitos à linha de sucessão ao trono francês em 1864, quando do seu casamento. Tornou-se príncipe imperial consorte do Brasil por seu casamento com a última princesa imperial de fato, a princesa Isabel, filha do último imperador do Brasil, Dom Pedro II. Gastão era filho de Luís, duque de Nemours e de Vitória de Saxe-Coburgo. Como membro da Casa Real da França, Gastão fazia parte da Casa de Orleans, ramo cadete dos Bourbon. Príncipe francês de nascimento, recebeu o título de Conde D. O príncipe recebeu uma educação refinada, vindo a aprender diversas línguas como o latim, o inglês, o alemão e o português. O seu avô foi destronado graças à Revolução de 1848 e, com apenas 5 anos de idade, Gastão partiu para o exílio na Inglaterra, vindo a retornar à sua terra natal somente em 1878. A família real francesa foi salva pela rainha da Inglaterra. Vitória colocou um vapor para resgatá-los. Foi na Inglaterra que Gastão viveu sua infância. Não tinha muito contato com o exterior, cresceu recluso e com bastante dedicação aos estudos. Ele tinha apenas 16 anos quando a mãe morreu. Aconteceu 13 dias depois do parto da última filha. Gastão e seu irmão Fernando fariam o resto dos estudos em Edimburgo, na Escócia, e o aprendizado militar no exército espanhol. A infância de Gastão não foi lá das melhores. Era sufocado pela religião, pela monotonia, os invernos ingleses e a obrigação de fazer parte do álbum dos varões ilustres. Mas a sua vida ia mudar drasticamente graças a uma proposta de casamento. Gastão viajou para o Brasil junto com seu primo Luís Augusto. Os dois iriam se casar com as filhas de Dom Pedro II, Isabel e Leopoldina. O pai de Gastão preferia que ele se casasse com Leopoldina, mas deixou claro que se fosse seu gosto e confiança, ele deveria ficar com Isabel. Chegaram ao Rio de Janeiro no dia 2 de setembro de 1864. No diário, Gastão anotava as diferenças. Viera da Inglaterra e se impressionou com os escravos, os prédios e achou o palácio uma tristeza. Sobre as meninas ele escreveu: as princesas são feias, mas a segunda é decididamente bem menos que a outra, menor, mais forte e, em suma, menos simpática. Tal é a minha impressão antes de saber as intenções do imperador ao meu respeito. A conversa com o provável futuro sogro foi agradável, e Gastão acabou tendo a preferência de Dom Pedro. 2 dias depois, o imperador avisou ao general francês que acompanhava os rapazes. Gastão iria para Isabel. A princesa ficou eufórica em saber da notícia. Gastão ficou perturbado, pois se casando com Isabel ele se tornaria consorte do único império da América. Até o dia 18, data oficial dos pedidos de casamento, houve acomodações na redação dos contratos nupciais. Isabel estava trêmula e contente. Gastão foi pouco a pouco conhecendo a esposa e o país. Isabel sentia-se diante de um príncipe encantado e se apaixonou rapidamente pelo marido. Em dezembro, na condição de príncipe consorte, Gastão se deu conta das lacunas que tinha a esposa sobre as questões públicas. Estipulou um programa de leitura sobre a história contemporânea de seu país e de outros, onde viu exemplos bons e maus do modo de praticar sua futura situação. Fez Isabel ler a Constituição da Inglaterra e ia com ela visitar repartições públicas. Ele assumiu plenamente o papel que se esperava de um marido no século XIX, ou seja, a superioridade absoluta no lar. Todas as decisões lhe cabiam. Em 1864, os paraguaios declararam guerra ao Brasil. Estava iniciada a Guerra do Paraguai. Ao mesmo tempo, Gastão ia conhecendo o sogro, um homem cinzento que esquivava-se de discutir as questões financeiras. Gastão e Isabel embarcaram em 10 de janeiro de 1865. Foram passar a lua de mel na Inglaterra. Pairava o medo na família real brasileira de ela ser mal recebida, pois o Brasil ainda estava em conflito com a Inglaterra, devido à questão Christie. Isabel não seria recebida como princesa real, ela passaria como incógnita. Mas Gastão queria levar a esposa para que a família dele conhecesse. Assim, o casal partiu. Fizeram a parada em Lisboa para visitar e conhecer Dona Amélia, e chegaram em Southampton no dia 7 de fevereiro. Sem uma recepção oficial, apenas a família de Gastão os receberam. Ainda assim, Isabel conheceu a rainha Vitória. Não como princesa, foi recebida como esposa de Gastão. Só mais tarde a Inglaterra pediria as desejadas desculpas ao governo brasileiro. O casal embarcou de volta em 29 de junho. Ao chegar,
Dom Pedro já tinha partido para o sul, para saber de perto os acontecimentos da guerra. Dom Pedro não havia deixado nenhum comando ou pedido para Gastão, e ele ficava pasmo com isso. Queria participar do conflito que estava em desenvolvimento no sul. Conhecedor das expectativas do pai, Gastão encarnava o bom soldado. Honra e respeito ao uniforme, sempre. Esperava fazer melhor do que fizera no serviço militar. E preparando sua partida para o sul, confessava-se muito pessimista sobre a guerra. Ao partir, Gastão deixou uma carta para a esposa, com algumas recomendações. Guardar os pertences sempre no mesmo lugar, nunca sair sem a presença de mordomos, não relaxar na postura, ficar sempre ereta, não mostrar os pés ao sentar-se, não fazer caretas e seguir um regime alimentar. Todas as noites na missa, reza pelo Brasil, por mim e por teu pai. Relê isso algumas vezes. A ida de Gastão para o sul foi encarada como uma tentativa de sair da sombra da esposa, como se ele quisesse se colocar em algum papel diante da vida pública brasileira. Chegando lá, Gastão se deparou com um exército mal preparado, sem roupa de frio, barracas de lonas, acampamentos que alagavam com as chuvas e com médicos indiferentes ao péssimo estado de higiene das instalações. E a guerra apenas começava. Com o sogro e seu primo, Luiz Augusto, eles trotavam das 5 da manhã às 5 da tarde, paravam nas estâncias, visitavam lojas, enfermarias, colégio de crianças e até cemitério. A guerra não passava de perda de tempo, dizia ele. Foram 32 dias na frente uruguaiana sem fazer nada. Dom Pedro II se recusou a deixá-los participar dos conflitos em território uruguaio e argentino. Temia os possíveis conflitos diplomáticos, já que eles eram príncipes estrangeiros. Da Europa, o pai de Gastão enviava cartas consternado com a recusa de Dom Pedro. O príncipe de Joinville criticou duramente o imperador, dizendo que ele estava com inveja e não queria deixar o genro ser coberto de glória. A vontade de participar era tão grande que Gastão chegou a pedir licença ao Conselho de Estado e ao Ministério da Guerra, mas seu pedido foi negado, por 12 votos a 11. No sul, Gastão se esforçou em aprender a artilharia do inimigo e possíveis estratégias. De nada adiantou. Ele também não era tão popular entre a tropa. Os soldados preferiam Luiz Augusto, mas Gastão era cobrado pelo pai e era um marechal sem comando. Eles acabaram retornando para o Rio de Janeiro em novembro. Dias depois, Dom Pedro nomeou Gastão comandante-geral da artilharia e presidente da Comissão de Melhoramentos do Exército. Um pequeno remendo no orgulho ferido do jovem. Mas não enganava o genro. Não sei o que há por trás disso, disse Gastão. Ele não recebia instruções oficiais, e quando perguntava a Dom Pedro o que fazer, este desconversava. A guerra se arrastava, o Paraguai invadia terras gaúchas e a crise financeira se aproximava. E Gastão continuava pedindo para ir ao sul. Recebia negativa sobre negativa. Sem poder ir à guerra, nos gabinetes Gastão percebia o movimento abolicionista crescer e criticava: quando o governo vai se colocar à frente desse movimento? O sogro tinha algum interesse em resolver o problema, tanto que solicitou estudos preliminares ao Marquês de São Vicente. Dom Pedro já havia decretado que a escravidão teria o seu fim, mas no momento nada se podia fazer sobre o assunto. A guerra empurrou tudo para debaixo do tapete. Na vida pessoal, Gastão vivia outro drama. Isabel ainda não havia produzido um herdeiro. Anunciava-se um drama para a família, pois procriar herdeiros para a coroa era obrigatório. No início de 1867, a tensão entre sogro e genro chegou ao limite. O jovem casal se afastou. Foram para Petrópolis. Gastão dizia que era uma questão de saúde. Os conservadores viram o ato com desconfiança e passaram a criticar o casal. Em 1868, começou a circular boatos de que Gastão partiria para a Europa no meio da guerra. Ministros solicitaram urgentemente que Gastão descesse para o Rio e se mostrasse ao lado do sogro. Nos jornais, circulavam as notícias dos bate-bocas do imperador com o príncipe. A verdade é que a prolongação da guerra e a crise monetária geravam desassossego por todo o país. Ameaçavam-se revoltas. No meio disso tudo, Gastão ganhou a permissão de ir com Isabel para as estações Águas Virtuosas em Campanha, no sul de Minas Gerais. Ela iria fazer um tratamento para poder engravidar. A partir de setembro, os fatos se aceleraram. O exército brasileiro esmagou os paraguaios em 3 batalhas: Avaí, Itororó e Lomas Valentinas. Assunção foi ocupada em janeiro de 1869. Lopes ainda fugia e tentava reagrupar seu exército. Caxias recusou-se a persegui-lo e voltou silenciosamente para o Rio de Janeiro. O único oficial de alto escalão que poderia ocupar esse lugar era Gastão. A princípio, Gastão titubeou, não queria mais ir,
mas sem alternativa, acabou partindo no dia 29 de março. Quando Gastão assumiu as tropas, a situação não era das melhores. Já estavam naquele empreendimento há 4 anos. A experiência de Gastão era limitada. Após passar por Montevidéu, Gastão chegou a Assunção a 14 de abril de 1869. A capital da República do Paraguai tornara-se a base das operações. Mais de 8.000 homens o esperavam em formação. Ele foi recebido com certo entusiasmo. Entre abril e julho, estudou sem parar um plano para esmagar Lopes. A missão era difícil. Como insuflar energia ao exército nesse resto de guerra? Como transcender a figura de Caxias? Gastão fazia o que podia. A guerra se estendia, Gastão comandava a caça a Lopes. Chegava próximo às tropas e a bala comia. Para que as tropas e a população paraguaia aderissem ao Império Brasileiro, Gastão enviou aos membros do governo provisório da República do Paraguai um ofício abolindo a escravidão, mas com indenização dos proprietários, o que ocorreria futuramente. Em outubro, a comida acabou para as tropas, e nada de provisões chegarem. Sem comida, os soldados comiam as frutas da região. A diarreia causada por tal dieta dizimava as tropas. Tampouco havia forragem para os animais. Ele emagrecia junto às tropas. Ele também não dormia, afundava em depressão. Envelheceu a olhos vistos. No final de novembro, Gastão tinha certeza de que Lopes não ocupava mais nenhum povoado do Paraguai. A guerra estava no fim. Começavam a receber refugiados e desertores atrás de migalhas. No início de dezembro, Gastão embrenhou-se por picadas em plena mata. Atacados por insetos, pararam à beira de um rio. Ele escrevia a todos sobre a necessidade de pôr fim à busca ao criminoso foragido, como chamava Lopes, e implantar uma ocupação militar. Mas a corte não queria, até que inesperadamente, em 4 de março, Gastão recebeu o ofício informando sobre a morte de Lopes. Ele havia sido morto pela lança de Chico Diabo. No final de março, ele teve o pedido de retorno aceito. Em abril, se despediu das tropas, relembrando dos feitos e lamentando as perdas. Pediu aos soldados que apenas lembrassem dele com benevolência. No dia 29 de abril de 1870, o príncipe fez sua entrada triunfal no Rio de Janeiro. Foi arrebatado de bordo como um herói. Atravessou a multidão delirante. Enfim, a glória. Dom Pedro, a imperatriz, a corte em peso o aguardava. O povo o recebeu de braços abertos e com explosiva gratidão. Os únicos que não gostaram foram os membros do ministério. Afinal, Gastão representava as temidas ideias revolucionárias. A guerra, marcada por conflitos sangrentos e batalhas cruéis, não depusera apenas o dirigente do Paraguai. Destruiu o Estado paraguaio e deixou um saldo elevadíssimo de perdas humanas. A imagem do Império Brasileiro saía chamuscada, dentro e fora do país. No cenário nacional, o exército encontrou a possibilidade de ascensão social e uma vocação política. Desse bloco, saíram simpatizantes da República e da abolição. Como prêmio, o casal partiu para uma nova viagem rumo à Europa em 1870. Foi durante essa viagem que Isabel recebeu as notícias de que sua irmã Leopoldina estava muito doente de tifo. Ela acabou morrendo em 7 de fevereiro de 1871. O casal teve que retornar para o Brasil, para que o imperador e a imperatriz fossem visitar o túmulo da filha. Isabel ficou como regente, e Gastão foi impedido de segui-la ao gabinete. Foi durante essa regência que a lei do ventre livre foi aprovada. Em busca de tratamentos para que Isabel engravidasse, o casal partiu novamente para a Europa. Dessa vez, passaram por Paris, agora comandada por uma república, já que Napoleão III havia sido destronado em 1871. Em janeiro de 1874, ela estava grávida. Em 27 de julho, a menina nasceria, mas devido a complicações do parto, ela acabou morrendo. Durante esse período, Isabel ficou longe dos temas políticos e encontrou conforto na religião. Gastão, bem amoroso, deu conforto à esposa, até que um novo milagre se fez. Isabel estava grávida novamente. No dia 14 de outubro, entrou em trabalho de parto. Enfim, nasceu seu tão aguardado filho com Gastão, Pedro de Alcântara, príncipe do Grão-Pará. Devido às complicações do parto, o menino não movimentaria o braço esquerdo. Estava tudo bem na vida privada, mas a vida pública estava um caos. A crise econômica fechava bancos e comércios, crescia a questão religiosa e o abolicionismo. No meio dessa ebulição, o imperador viajou para os Estados Unidos. Isabel assumiu a regência pela segunda vez. Gastão via a tempestade chegando. Em cartas ao pai, angustiava-se com os destinos da nação. O prestígio do imperador despencava. Como substituta do pai,
Isabel não gozava de melhor imagem, e o casal de príncipes acabou se tornando um bode expiatório. No meio disso tudo, eles decidiram se afastar, foram para Petrópolis. O repouso caiu bem para o casal. Em abril, Isabel engravidou novamente, e em 26 de janeiro de 1878, Gastão era pai novamente, outro menino, Luís Maria Felipe, em homenagem ao avô paterno, o Duque de Nemours. Gastão chegou a confessar em seu diário: ter 2 filhos sadios depois de tantos contratempos que me fizeram perder a esperança de paternidade ultrapassa o que eu me atrevi a esperar. Ele ainda revelou estar desapontado levemente, pois preferia uma menina. Com uma carreira política contestada, Gastão aproveitava a boa imagem que deixou com a Guerra do Paraguai, sendo considerado um herói pelo general Osório, mas ele gostava mesmo era da vida particular em família. O segundo menino veio consolidar uma relação de profundo entrosamento com a esposa. Diferentes de Pedro e Teresa Cristina, os príncipes eram felizes. Não precisavam da corte ou de seus políticos, fechavam-se contra o mundo que os hostilizava. Ele por ser francês, ela por ser considerada incompetente, fraca, beata. Longe do frio formalismo de maior parte dos casais de elite, eles gozavam da afeição sincera um pelo outro, partilhavam a amizade mútua. Esse sentimento delicioso e pouco conhecido pela maioria dos casais. O amor pode não ter sido a causa da união dos dois, mas com certeza foi a consequência. Em 1º de maio de 1878, 3 meses depois do parto, Isabel e Gastão partiram com os 2 filhos para a Europa. Dom Pedro autorizou o casal a residir 2 anos fora do Brasil. O casal viu a viagem como uma oportunidade de conseguir algum sossego. Gastão voltava a Paris, de onde fora expulso aos 6 anos em 1848. Tudo tinha mudado na cidade. Sua família Orleans buscava se recolocar no novo paradigma moderno, em que a aristocracia havia perdido lugar para a burguesia endinheirada. Durante essa estadia em Paris, o casal teve o 3º filho, Gastão Felipe Francisco de Assis, que nasceu em 8 de agosto de 1881. O Conde D, como sempre, ficou tão comovido que mal podia consigo. Em meados de novembro, voltaram ao Brasil com a família aumentada. Embarcaram em Lisboa e chegaram ao Rio de Janeiro a 10 de dezembro de 1881. O casal encontrou um país mudado. Comícios em prol da abolição da escravidão tomavam o país. O movimento abolicionista tomou a sociedade de tal maneira que conservadores e liberais se uniram pela causa. O imperador nomeou um novo gabinete, encarregando-o de acelerar a medida que propõe a libertação de todos os escravos com 60 anos ou mais, além da proibição do tráfico intraprovincial e o aumento de fundos para a libertação dos escravos. Isabel e Gastão não tiveram nenhuma participação nesses fatos, salvo uma doação que fizeram ao livro de ouro criado pela Câmara Municipal de Petrópolis. O tio Joinville cobrava Gastão, exigindo que ele fizesse mais, relembrando que ele foi capaz de decretar o fim da escravidão no Paraguai. Em sua defesa, ele dizia que a situação era diferente, pois ao mesmo tempo que a coroa imperial se empenhava em liderar o processo, a classe escravocrata reagia com desaprovação. Mas para Gastão estava claro, as dificuldades os levariam um dia a abandonar o país. E com o pai se abria, não alimento o menor desejo de terminar meus dias no Brasil. Isabel assumiu uma nova regência em 1887, no meio de uma crise política que girava em torno dos debates pelo fim da escravidão. Nessa regência, Isabel governou de fato, se mudou para o Palácio de São Cristóvão e praticava um embate com o líder do gabinete, o Barão de Cotegipe. De junho de 1887 até maio de 1888, o casal foi trabalhando em prol de uma campanha abolicionista, ganhando apoio de nomes renomados. Eles faziam caridade, bailes para arrecadar dinheiro para comprar alforrias e até recebiam escravos fugidos. Cotegipe ia contra e ironizava os feitos do casal, principalmente da princesa Isabel, até que em março a queda de braço teve um fim. Isabel demitiu o gabinete de Cotegipe e apressou o processo do abolicionismo, até que em 13 de maio a escravidão no Brasil chegou ao seu fim. O povo, ao saber da notícia, foi ao delírio. Eram as vozes dos ungus, dos quilombos, das senzalas, dos cafés e das redações de jornais. A popularidade da família imperial bateu no teto. Sobre a data, Gastão diria que o movimento psicológico tinha chegado, que a natureza impressionável das raças deste país dava lugar a um entusiasmo sem limites e tocante. Segundo ele, o sucesso para a monarquia era colossal. Mas como teria dito Cotegipe para Isabel, redimiste os escravos, sim, Alteza, uma raça, mas perdeste vosso trono. Sempre alerta,
Gastão escreveu ao pai que estava acontecendo alguns descontentamentos de membros do Partido Conservador e algumas manifestações dos republicanos. Apesar das centenas de cartas e telegramas de congratulações que receberam, ele sabia, crescia a pressão republicana. O verdadeiro debate girava em torno da indenização aos proprietários de cativos. Até Gastão considerava que a abolição sem ela era passo precipitado. Os republicanos moderados a reclamavam para não perder apoio dos fazendeiros. Isabel, que não influiu na questão, tinha opinião. A medida não era conveniente nem justa, pois recairia em forma de imposto sobre quem não tinha nada a ver, e o país não possuía recursos. Também não mereceu atenção ao projeto de Rebouças, entregue nas mãos do Conde D, sobre a inserção dos ex-escravos, que deveriam receber educação, terra e direitos. Ele não obteve respostas, e essa dívida histórica só aumentou nos anos seguintes. Em agosto de 1888, o imperador retornou a assumir seu lugar no comando do país, e encontrou o país dividido. O fosso entre o trono e a opinião pública se escancarava. Os rumores que escapavam dele não indicavam nada de bom. Desde a primeira regência de Isabel, começaram os insultos e protestos da imprensa e de alguns políticos opositores contra a princesa e também contra Gastão. Na chamada questão religiosa, Isabel era coberta de injúrias, fanática, fraca, dona de ideias atrasadas e incompetente para governar foram alguns desses insultos. Durante a segunda regência, as ofensas foram estendidas ao príncipe. Em 1888, o alvo eram os bailes e a vida fútil do casal. A abolição foi a pá de cal da monarquia. A libertação dos escravos trouxe à república o apoio da aristocracia territorial, como então se chamavam os conservadores ex-proprietários de escravos. O movimento republicano, por seu lado, já tinha o apoio da juventude, de parte da intelectualidade e da maioria das forças armadas devido à questão militar. As críticas à princesa Isabel e, por consequência, ao conde só aumentavam. A imprensa conservadora dizia que se Dom Pedro estivesse no Brasil, a escravatura não teria ocorrido de forma abrupta e sem indenização. Apesar das virtudes tantas vezes exaltadas, os jornais eram unânimes em afirmar que Isabel não tinha condição para governar. Mas não era só ela a indesejada, era a monarquia como um todo. As críticas ao Conde D logo se avolumaram. Para caçoá-lo, colaram-lhe a pecha de mão de vaca, acusavam o príncipe de explorar cortiços. As denúncias se multiplicavam em panfletos distribuídos na rua ou onde quer que apresentasse. Ele não se defendia, de fato. Alugaram um terreno e o arredentário, em vez de construir um circo de cavalinhos, como prometido, edificou uma série de casinhas. Para proteger a imagem da princesa, criou-se a Guarda Negra, que era composta por ex-escravos, mas também por intelectuais de projeção, cuja principal preocupação era defender a reputação de Isabel e garantir seu trono. Em janeiro de 1889, as cidades de Santos e Campinas estavam sofrendo com a epidemia de febre amarela. Gastão decidiu agir, queria mostrar que estava de acordo com o interesse do povo e viajou para essas cidades. Foi o que bastava para Rui Barbosa fazer a caveira do príncipe no jornal Diário de Notícias. Nos jornais, havia um consenso sobre a atitude do casal. Eram egoístas. Não só moravam numa cidade imune às epidemias graças ao clima, como viviam em festas e quermesses, e quando decidiam aparecer, era só para ter um ganho político. De fato, o casal era reservado, mas não ficavam esbanjando em festas e outras coisas. Frente às intrigas políticas e o péssimo estado de saúde do imperador, Gastão tentou conversar sobre política com o sogro. Ele escreveu: "Foi a primeira vez em que falei de política com o imperador. Ele me deixou falar cerca de meia hora sem dizer nada. Um pouco contrariado, creio. Depois de algum tempo, disse que ia pensar no assunto." Gastão buscava dar conselhos para a escolha do novo gabinete. Após a renúncia de João Alfredo, o imperador decidiu colocar liberais no poder, dando a chefia do gabinete ao Visconde de Ouro Preto. Mais uma vez, Gastão foi excluído dos assuntos políticos. O casal não tinha como interferir. A família imperial não sabia, mas o golpe republicano já estava em andamento. Em outubro, tiveram início as articulações entre oficiais descontentes e civis republicanos. Em 15 de novembro, o golpe foi dado. A monarquia foi deposta e a república implantada. Gastão e Isabel ainda tentaram convencer o imperador para que ele mudasse o gabinete e reagisse, mas foi em vão. A família imperial tinha 24 horas para deixar o país.
Na Europa, a imperatriz Teresa Cristina morreria em 28 de dezembro de 1889. O casal D passou a morar em Cannes. Em 1891, foi a vez da Condessa de Barral e do Imperador morrerem. Isabel passou a ser a chefe da família Bragança. Poucos anos depois, foi a vez do pai de Gastão morrer. Com a herança, ficava garantida uma boa situação financeira. Em 1905, Gastão comprou o Castelo D, situado no vilarejo do mesmo nome. No litoral normando, passaram a residir nesse castelo. Em novembro de 1918, Gastão e Isabel perderam o filho Antônio, que morreu após ter o avião abatido. Em março do ano seguinte, foi a vez de Luís. Só restava ao casal o filho mais velho, Pedro. Gastão nunca desistiu de um plano dinástico ambicioso, perder o trono do Brasil, mas sonhava que seus descendentes constituíssem um ramo à parte da família real francesa. Vinculou o Castelo D, que lhe dava o título de conde, à herança de Pedro. Queria transformá-lo em príncipe francês. Em vão, pois pela lei francesa, Pedro não podia receber o título francês, pois a naturalização de Gastão, quando se casou com Isabel, o excluiu da Casa de França. Gastão ainda chegou a retornar para o Brasil, junto com o filho. Acompanhou o translado dos restos mortais de Dom Pedro e Dona Teresa Cristina. Foi recebido com todas as honras pelos militares no poder. Isabel não pôde participar da solenidade. Estava de cadeira de rodas e com a saúde fragilizada. A princesa do Brasil acabou morrendo em 14 de novembro de 1921. Ao regressar novamente para o Brasil em 1922, a fim de assistir às festas pelo centenário da independência, um súbito mal-estar fez Gastão reclinar-se no ombro da nora Maria Pia. Era o dia 28 de agosto e jantavam todos a bordo do navio Marcília. Sem sofrimentos, a morte o chamou. Ele tinha 80 anos, passou 57 anos ao lado de sua esposa. Em abril de 1971, os restos mortais do casal foram trazidos para o Brasil. No Rio de Janeiro, receberam homenagens e ficaram expostos na Igreja do Rosário. Depois, os esquifes seguiram para Petrópolis. Ali na Catedral da cidade, o casal descansa unido como sempre o foram, fiéis a si mesmos, entre si e aos amigos. Dormem o eterno sono sem o pesadelo do exílio, nem o sonho do terceiro reinado. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Esse provavelmente é o último vídeo da série sobre Dom Pedro II e sua família. Na semana que vem, iniciaremos uma série sobre os Tudors. Então é isso, até mais!